Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and Oid 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 118º episódio do Retrocomputaria. Por que velho é o seu PC? Bom, eu sou o César Cardoso, como vocês estão carecas de saber. E quem é que tá aí hoje? Eu, Ricardo Pinheiro. Eu aqui, Giovanni Nunes. E cadê o Juan? Já estou indo. Ai, meu Deus. Sim, eu ouvi. Os meus pobres companheiros de podcast não estavam esperando essa piada. E agora, da pior maneira possível, vocês já sabem qual é o tópico desse episódio. Exatamente, né? Agora a gente toca Tadá e vambora. Tadá.wave, Canyon.mid. Que mais? Aquele outro MIDI também que eu nunca lembro o nome. Enfim, porque esse episódio vamos falar de Windows. Mas espera aí, não é qualquer Windows que a gente vai falar. Vocês sabem que o nosso ponto de corte é 1994. 95. 94, 95 por aí, dependendo do nosso humor do dia. Porque em 95 foi lançado o Windows 95. Start Me Up. Start Me Up. E, enfim, mas como é que a gente chegou no Windows 95? Qual foi o processo que aconteceu nos primeiros 10 anos do Windows para chegar em 95? Esse episódio que a gente vai tentar decifrar esse mistério enquanto escapa das GPFs. Primeiros 10 anos, que são 12, né? Bom, mas ninguém precisa saber disso. O pessoal vai saber isso ao longo do episódio, né? E antes que eu esqueça, Ricardo, Giovanni e Juan, se você não ouviu o episódio 116, você vai fazer o seguinte: você vai parar esse episódio aqui. Nesse momento, você vai voltar ao 116, ouvir todo o 116 e vai voltar exatamente quando eu disser para voltar, ou seja, agora. Oi. Ok? Pronto. Agora podemos começar. Oh, yeah. Então, moleque, como é que a gente começa a falar desse começo de início, de princípio, desenvolvimento daquele firma de sistema operacional chamado Windows? Firma de Xbox. Firma de jogo, né? Desculpa. Firma de videogame, né? E todas as outras piadas que a gente fazia e continuamos fazendo com o Windows, hoje em dia já perdeu a graça, né? Fazer as piadas que a gente fazia. A gente tem que renovar as piadas. Ou então a Microsoft renovar o sistema. É mais fácil de renovar as piadas. Tudo começa no Windows 1.0, na gênese do Windows 1.0, que levou ele a gente chegar ao 1.0, né? Conta-se que a Microsoft começou a desenvolver uma interface gráfica em bitmap lá pelos idos do ano da graça de 1981. O mesmo ano que o PC saiu. E o MS-DOS, né? Com todos aqueles atropelos que a gente já sabe. Meio que era só uma vontade, era uma ideia, vamos pensar, vamos fazer alguma coisa por aí, vamos lá, caminhando e cantando, curtindo a canção. Vamos lá, gente, é só compilar. É só compilar, vamos ver o que vai dar. Mas aí chegou na Condex em 1982. Bill Gates foi assistir uma apresentação da VisiCorp, a mesma empresa que deu ao mundo o VisiCalc, que era do Vision. Vision que a gente falou lá no episódio 116, como o César lembrou bem, volta lá para ver o episódio 116, você ouviu, olhou, viu, ficou muito impressionado, né? E é claro, ficou bastante preocupado, porque era uma interface gráfica para PC. Ele não tinha feito isso. Pois é. Então, como a Microsoft era muito boa em fazer, era pegar a ideia dos outros e desenvolver a ideia dos outros e melhorar em cima dela, né? Ela sempre foi muito boa nisso. Aí ela foi fagocitar alguém do parque. Era onde tinha gente que sabia ter que era interface gráfica, né? Então ela foi lá, com isso ela ganhou um norte, né? Uma direção, foi lá, pegou o sujeito que eles fagocitaram do parque, era o Scott McGregor, pegou ele e botou ele, você é o chefe de desenvolvimento do projeto.
projeto. Uma interface gráfica. Para lembrar, o Scott tinha trabalhado junto com o pessoal que fez a interface gráfica do Xerox. Mencionado lá no 116. Ele fez justamente o gerenciador de janela chamado Windows. Então, no ano de 1983, no 10º dia do mês de novembro, o Microsoft Windows foi anunciado, com direito até uma versão preliminar sendo demonstrada e dizendo que as suas requisições seria um PC, 2 drives de disquete e cerca de 192 KB de memória RAM. Aham, Cláudia, senta lá. Bom, nesse artigo da InfoWorld tem uma foto de uma tela rodando algo que se parece muito com o que seria efetivamente o Windows 1.0. Ricardo, o demo rodava com 192K de RAM. Um demo, né? Tô vendo aqui a foto. Já seria obrigatório o XT ou já rolou a ideia que rodaria ainda no IBM PC, né? Porque se usava só disquete, dava pra usar no PC. Mas, obviamente, que o HD era uma coisa que tava vindo no horizonte pra ficar. Lembrar que é um artigo do John Markoff, que era o editor sênior da InfoWorld, um jornalista de tecnologia super conhecido da época. Uma matéria do dia 21 de novembro, vocês podem pegar o link, tá aí embaixo no show notes, dá uma olhadinha aí embaixo. Segundo a própria Microsoft, a ideia é que o Windows era só um device driver para rodar em cima do MS-DOS 2.0 e implementar multitarefa cooperativa, Deus me livre me guarde, bate na madeira 3 vezes, em um ambiente de janelas alinhados lado a lado. Então seriam várias janelas, você não poderia a princípio mexer na posição das janelas ou não, você carregaria e cada uma ocuparia um espaço da tela. Ou seja, aquela resoluçãozinha tosca da CGA para ser dividida entre vários aplicativos, ó, que coisa linda. Era um quadro do Mondrian, em preto e branco. Que bom, não é Romero Brito, né? Pelo menos isso. Então, para programas bem comportados ou então um janelão dos programas mal criados. Tem um detalhe pro nosso ouvinte que clicou no link que a gente colocou da InfoWorld. Que você deveria fazer isso, clica lá, lê e volta. Se acreditava em 1983 que era prometido que a Microsoft lançaria uma versão multitarefa do MS-DOS com o MS-DOS 3.0. A gente postou, deve fazer uns 2 ou 3 meses atrás, um vídeo do V Westlife comentando sobre algumas coisas meio Xenix que apareceram no MS-DOS 2 e sumiram no MS-DOS 3.3. Talvez caminhava por aí, tipo, se esperava que a versão do MS-DOS 3 fosse uma versão multitarefa e o Windows aproveitaria a multitarefa do MS-DOS, então não teria tanto problema. Isso estamos falando em novembro de 83. Eu cheguei a desassemblar essas partes do MS-DOS. Tinha partes em que você substituía o NOP por uma instrução para você ter hooks, para você proteger áreas críticas, colocar semáforo, essas coisas de kernel multitarefa mesmo, mas estava assim, é o tipo de coisa em desenvolvimento mesmo. Eles começaram a botar infraestrutura para isso, pararam, e depois aproveitaram parte disso para fazer o subsistema de rede, né? Isso é muito importante porque tem um comentário de uma outra entrevista do Bill Gates para InfoWorld em abril de 84 que dizia explicitamente: nossas estratégias e energias como empresa estão totalmente comprometidas com o Windows e da mesma forma como também estamos com o MS-DOS e o Xenix. Nós estamos dizendo que somente as aplicações que saibam tirar vantagem do Windows serão competitivas no futuro. Os vírus. E antes que eu me esqueça, alguém falou em OS 2 aí? O Bill não falou de OS 2, mas o OS 2 foi só em 85, né? Então, ele esqueceu de citar a principal parceira, mas tudo bem. Não, mas não existia OS 2 em 84. Então tudo bem, né? Então tá liberada essa omissão do Bill. Segue o jogo, né? Não existia OS 2, pronto. A ideia é que o Windows seria um ambiente operacional que rodaria por cima do MS-DOS. E aí, com isso, as falhas e limitações do MS-DOS seriam herdadas por ele. Não é o que você tinha do Macintosh, que o System, né? O sistema era um sistema operacional completo, já integrado com a interface gráfica. E que tinha suas próprias falhas e limitações. Sim. Não importava de ninguém. Pois é. O Windows não. O Windows herdava as... Exceto a multitarefa cooperativa, que era comum aos dois. E já dava um bocado de dor de cabeça mesmo, por si só. E aí você tinha os fabricantes da época, uma Compaq, né? A lendária Compaq, a DEC, a Zenith e outros que prometeram dar suporte ao Windows, assim como desenvolvedores como Ashton Tate, que fazia o lendário DBase 2. Se você não lembra do que é o DBase, volta lá no nosso episódio sobre bancos de dados, que eu acho que é o episódio 56, se não me lembro bem, não me lembro o número de cabeça. E
o Lotus, famosa planilha Lotus 123, também tivemos um episódio falando sobre planilhas, falamos um bocado sobre o Lotus 123. Coitado dele. Prometeram que dariam suporte para esse ambiente. Coitado. Nossa, que saudades do DBase. Acho que comentáriozinho pessoal aqui. O DBase, eu acho que foi o primeiro programa de computador que teve um fim assim, que eu fiz com um fim assim remotamente produtivo, que não foi simplesmente aprender a programar, brincar com uma linguagem ou fazer um trabalho da faculdade. Eu fiz a lista telefônica das pessoas da minha turma em DBase. Eu cheguei a fazer um catálogo de aviões, eu tenho ainda a coleção dos aviões de guerra que saiu nos anos 80, e eu cataloguei os aviões no DBase. Eu não sei pra que eu fiz aquilo. Deu mais de 400 aviões catalogados. Você era choque. Não tinha ideias de jirico na época. Não sou capaz de opinar. Mas esse não é um episódio sobre banco de dados, já falamos sobre banco de dados em episódios anteriores. Então lembrar que o Windows foi prometido para abril de 1984, mas quando chegou abril, a Microsoft, olha, nós não prometemos nada, muito parecido com certas pessoas que nós conhecemos, mas talvez em junho de 85 a gente deve ter alguma coisa. Ou seja, já começou aí a fama da Microsoft procrastinando, né? A Microsoft na época já estava agindo como o tio chato do churrasco, né? Que fala uma coisa na semana, você chega na semana, você falou isso. Não, eu não falei não. Você que está errado. E vale lembrar também que nessa época a Microsoft já estava lá, amiguinha da Apple, né, desenvolvendo software para rodar no Macintosh. Ele saiu em 84, eles estavam lá trabalhando em software. Eles portaram, por exemplo, o Multiplan, eles portaram a Microsoft Basic. E assim, eles licenciaram alguns componentes para usar nas aplicações e também usar no Windows 1.0, que estava licenciado com a Apple, né? Tava tranquilo, tava lá preto no branco com os advogados dando um aval. Mas assim, a regra pro Windows era, não exagera na cópia, para não chamar a atenção do pessoal da Apple. Inclusive, esse é o principal motivo pelo qual a janela do Windows 1.0 eram todas travadas. Porque se tivesse janela passando uma em cima da outra, poxa, a Apple ia prestar atenção. Mas podemos então dizer que a primeira versão do Windows tinha dentro dela código que era originalmente código de Macintosh? Não código, licenciaram a ideia, né? As ideias, desenho da interface. Famosas patentes de software. Pior, né? Patente de interface, né? Isso aí, o look and feel, né? A gente comentou sobre o processo do look and feel e vamos falar mais disso mais à frente nesse episódio. Porque podcast sobre coisa da Microsoft tem que ter processinho, né? Senão não é podcast sobre coisa da... Como lembra sempre o César, o processo amigo do respeito. Exatamente. Então a versão 1.1 do Windows chegou às lojas finalmente. 1.01, bem lembrado, chegou nas lojas finalmente em 20 de novembro de 1985. Quase no prazo. Olha aí, o Windows é de escorpião. Talvez explique algumas coisas, né? Contava com um editor gráfico, o Paint, Windows Paint, um processador de texto simplificado, o Windows Write, um calendário de apontamentos, um arquivo de cartões no formato do Holodex, que era comum na época, um bloco de notas, talvez seja o mesmo, não, acho que mudaram algumas coisinhas até hoje. Só compilaram para 64 bits. Não, eles fizeram umas mudanças no bloco de notas, vai ficar um pouquinho mais fácil editar suas gambiarras no bloco de notas. Aí mais acrescentaram relógio, painel de controle, emulador de terminal, área de transferências, um espaço para RAM drive, estavam usando disquete, gente, disquete é uma coisa lenta. Muito do que vocês estão vendo aí, quem usou Windows 3, 3.1, vão encontrar semelhante. É isso aí mesmo. A gente vai chegar lá a tempo. E tudo orquestrado por uma shell do ambiente que era o MS-DOS Executive. Década de 80, tinha UP, então é executivo. É executivo. E é claro, para não perder a piada, também vinha com o jogo Reverse. Ou como diria no comercial o Steve Ballmer falando... Can you believe it? Reverse! Agora vem aquele comentário, né? Importante, gente. Aquele vídeo que você acha aos montes no VocTubo, que ele não é o comercial oficial da Microsoft. Os caras são brega caipira, mas não chega a esse nível. Aquilo é uma zoeira, piada interna deles, tá? Aquilo não é material oficial de divulgação, tá bom? Tá bom. O Windows 1.01 não fez sucesso. Flopou. Sentiu, Tino? Sentiu. Exigia muitos recursos na máquina que tinha na época, que é uma coisa constante do Windows pós-lançamento. Todo Windows sofre disso. A performance era muito ruinzinha, ainda mais como você abria mais aplicações simultâneas, pesava mais ainda, e fazia, na época, assim como hoje, faz uso muito extensivo do mouse. Hoje o mouse é uma coisa extremamente comum, mas na época, ninguém sabia o que era mouse. Eu olhava e achava que era um negocinho que botava do lado do computador. Por conta do mouse ser pouco comum, o mouse era caro. Então não era uma coisa você ter. Então era muito preso ao mouse. Não era padrão para PC, era uma coisa exótica. Sim. Eu lembro que o primeiro mouse que meu pai teve no computador foi na época do Windows 3.0 e era um Buzz Mouse. Então ele botou uma placa num slot e o mouse
mouse ficava ligado nessa placa. Não era um mouse serial, não era um mouse PS2, não era mouse USB, tudo bem que na época não tinha nada disso, mas o primeiro mouse foi um Buzz Mouse da Logitech, se eu não me engano, que ele espetou num slot e ligou. E isso já no Windows 3.0, se eu não me engano. Não era uma coisa comum. Além do Windows, você tinha o Vision, já falou. Tinha a Wanda. Tinha a Deskmate, o Gen, o Top View, tinha outras interfaces disputando o mercado para quem ia se entrar aí. O Windows não era o soberano. Você estava saindo no tapa para ver quem pegava o mercado. Algumas até de modo texto, que o objetivo não era exatamente aquilo que se vislumbrava no horizonte, não era exatamente interface gráfica, era facilitar o uso do MS-DOS, nem que fosse por uma interface de menu esperta em modo texto. E era também rodar mais que um programa ao mesmo tempo. Também. O Windows 1.0 teve as versões 1.01 a 1.02, que saiu em maio de 86. A editora. Ou Gêmeos, foi depois do dia 21, é Gêmeos. É a primeira versão internacional. A 1.3 em agosto de 86, qual é o signo? Não lembro. Pode ser Leão, eu acho. Leão pode ser Virgem, depende do ângulo que você olha a estrela. Dada a origem do negócio, acho que deve servir. E aí veio algumas correções, algumas melhorias, inclusive com mais layout de teclado. E a última versão do 1.0 saiu em maio de 1987. Mais uma vez, ou Touro ou Gêmeos, que essa já vinha com suporte ao computador IBM PS2 e tudo aquilo que vinha no pacote. Então já tinha suporte a VGA, teria suporte ao barramento MCA e vambora. 514, eu disse 514 não é VGA. Ao mouse PS2, não esqueçamos. Sim, o mouse PS2 é verdade, não era VGA, era o 8514. O 614 dava 256%, desculpa, 640 por 80 com 256 cores, coisa que o VGA não fazia. O VGA faz isso com 16 cores, essa resolução. E seguiu, e a Microsoft manteve o suporte a ele até o dia 31 de dezembro de 2001. Gente do céu, será que alguém não usava isso? Cara, eu precisei ler isso várias vezes para ir pesquisar, para me convencer de que isso era verdade. Sim, aquele ambiente operacional para XT, começado a ser desenvolvido em 1983, lançado em 1985, o suporte a ele durou mais do que as Torres Gêmeas. É verdade, o suporte dele caiu no final de 2001. Aí durou mais com a MSI, durou mais com a Amiga, mais com a TRST. Verdade. Verdade. Durou mais que a Compaq, né? Acho que nessa altura a Compaq já tinha sido comprada pela... Não, a Compaq foi comprada pela HP. Foi 2003, 2004. Meu primeiro notebook eu comprei em 2006, ele era Compaq. Não, a Compaq foi comprada em 2002. Foi no máximo 2002, porque eu lembro que em 2003 as Williams já mudaram o patrocínio de Compaq para HP. Não, pera aí, só confirmar aqui. É uma coisa meio confusa com esse negócio de compra e venda e... Primeiro a Compaq comprou a DEC, isso foi 2001. Não, tá certo. Em 2002, a Compaq foi comprada pela HP, verdade. Mas foi mantida como marca separada, pelo menos até 2005. Não, a marca Compaq, assim, para notebook, a HP ela manteve em alguns países. Eu sei, porque meu primeiro notebook eu comprei em 2006. 2006. Um notebook usado, um Compaq. Eles mantiveram assim, o nome, inclusive, não mantiveram, desculpa, eles mantêm. Se entrar agora no site da Casa Bahia, você vai conseguir encontrar notebook Compaq. HP Compaq, lá perdido. Verdade. É a versão mais barata dos notebooks. Eles acabaram mantendo a marca, né? Pela força que a marca tinha. Mas como isso aqui não é um podcast sobre PCs do século XXI, vamos voltar ao que vem depois do Windows 1, né? Ao que importa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, boa noite, Galacta, bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. Bem, vocês sabem que nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas o Reto Computaria tem um canal no YouTube. Lá, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você ouvir, assim como as Reto Besteiras e, eventualmente, vídeos que nós fizemos encontros, as lives, materiais que produzimos. E vem o nosso convite, não deixe de assinar, ligue o sininho das notificações, comente, participe e compartilhe com outros. Apresente o podcast para outras pessoas. Ajude a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado. E aí, vai encarar? A segunda generação do Windows 2, na verdade o primeiro release público, o 2.03, foi lançado em 9 de dezembro de 87 e trouxe 3 novidades muito interessantes. Pera aí, coisa importante, qual o signo? Faço mesmo, não é ideia. Sagitário. É verdade, Sagitário. É verdade, ele é próximo da minha esposa. É Sagitário, verdade. Agora a gente fala 12 de dezembro e toca a Cássia Eller. Para com essa sacanagem! Tá, vamos lá. A primeira delas é que as janelas podiam passar uma em cima da outra, literalmente a Apple que lute agora. E a Apple lutou. Suporte
ao modo VGA em 16 cores. A gente falou no 04 do PS2 que usava 8514, 8514 não é VGA. E, maravilha das maravilhas, suporte à paginação de memória MS, disponibilizando até 4 MB de RAM. Na primeira versão, 8 MB, dependia da versão do LMS que o teu rádio implementava. Pra MSXeiro é Memory Mapper Feelings, né? Não, esse é quase uma Mega RAM. Só troca uma MS é quase uma Mega RAM. ele só troca um bloco da memória. Sim, tem toda a razão. O XMS acho que tá mais pra uma Maper. Não, o MS 2.0. O MS 2.0 é que seria mais equivalente a Memory Mapper, porque aí ele consegue mapear todo o espaço de memória e não só aquela janelinha de 64K. Ah, tá. Assim, e lembrando que o Windows até esse momento, obviamente continua assim, né? Ele só rodava em modo real, ou seja, ele via um mundo, o barramento, a memória do seu computador, do micro, num mundo de 20 bits, ou seja, até 1 mega. Só chegava 1 mega de RAM. É bom, hoje em dia acho que os processadores da Intel nem sabem mais o que é modo real, então... Sabem se eles ainda botam em modo real, mas é emulado, né? Bom, é emulado. É o que é o pior. É emulado, disseram pra ele que é modo real, mas acho que se você botar em FI, mas se você não botar na BIOS, ele ignora a existência do modo real. Isso é engraçado, né? Como você acordar achando que você é seu bisavô. É. Mas enfim, esse não é um podcast sobre o EFI. Mas assim, eles só chegavam 1 mega porque era tudo aquilo que o XT tinha, né? E no final das contas, o espaço prático de endereçamento equivalia aos famosos 640 KB de RAM que o Bill Gates falou que ninguém nunca precisaria de mais que isso. Ninguém é obrigado a ouvir merda! O mundo PC em geral ficou muito mais tempo do que deveria preso a esse limite do endereçamento de 1 mega. E é DOS Extender pra cá, sistemas operacionais alternativos pra lá e vários esquemas de multitarefa colados, quais o Windows era só mais. A Intel fez uma cagada no 286 que atrasou tudo. Sim. Calma, gente, mas vamos falar disso mais pra baixo. Calma. Mas acho que a gente já falou de 286 em algum outro episódio. Sim, mas vamos falar mais um pouco ainda, porque é necessário. Exatamente. Só uma coisa, vocês sabem que o Bill Gates nega até a morte que em 1981 ele falou isso dos 640K, né? Vocês sabem que ele nega, né? Eu li na internet, se tá na internet é verdade. E se chegou num grupo de Zap, é verdade absoluta e nem incontestável. Então. Exatamente. Mas tem um artigo da Computer World de 2008 que foi questionado isso e o cara tá explicando que Bill Gates na verdade não falou isso, que é a lenda que ele falou isso num evento em 1981, entendeu? Que 1640K deveriam ser suficiente para qualquer pessoa. Isso é pra ele aprender a não ficar espalhando aquela fake news lá do cara da Digital Research. Lá. Do jacaré? Não, do Digital Research, o Gary Kindle. Ah, não, é. Que o cara saiu pra voar. Que o Gary Kindle foi voar e não queria atender IBM. Isso é tremendo de uma mentira. Ele inventou essa história pra justificar a rasteira que ele deu na Digital Research. Mas isso também é outra história, já contamos a respeito. Mas teve de novidade nesse Windows. Apareceram os termos maximizar e minimizar. Ao invés de iconizar e zoom. E aí começaram a pintar alguns atalhos de teclado, né? Foi daí que apareceu o Alt F4, Ctrl ESC. Eles começaram a acrescentar, porque perceberam que a galera não tinha mouse em casa. E, gente, vamos e venhamos. Explicar alguém para iconizar uma aplicação ou dar zoom na aplicação não é uma boa ideia não, né? Por favor. Até porque o zoom e iconizar faziam mais sentido quando você tinha janelas fixas, né? Maximizar e minimizar são mais fáceis de serem compreendidos. Enfim, foi na versão Windows 2 que o Aldus PageMaker e o Microsoft Excel foram portados para Windows, ambos em 87. E antes que alguém pergunte, sim, o Word foi portado para Windows em 89. Aí, Ricardo, tem o código-fonte dele disponível. É só compilar. Aí, pessoal, é só compilar. Vai lá, pega lá e só compilar. Vai lá, fera, compila. Pro pessoal que acha que é isso. Vai lá. Tem um post, eu acho que é lá no da galera do VirtualFan, acho que é o Tenox, ou os Neozid, as Neozid, compilando o Word 1.0 do código-fonte. Cara, imagina a quantidade de gambiarra que ele teve que fazer para poder compilar o código para rodar. Mas o que mais que teve aí de programa? O que veio mais com ele? Os mesmos da versão 1.0x, suponho o reverse também. Sim, tinha reverse na 2.0. E mais uma ferramentazinha para converter as imagens para a versão nova do Windows Paint. Tinha expurgo de impressão, pai do print pessoal. E um editor de PIF que o Schoffen de hoje não vai fazer a menor ideia do que seja, mas eu vou tentar explicar, talvez a galera de Linux entenda. Quando você cria um atalho na área de trabalho para um programa, ele não cria um arquivinho com extensão .desktop que tem as informações, os títulos traduzidos, etc. E isso, informações em geral do seu programa, ele era como se fosse um ícone. O PIF começa assumindo que o PIF é um ícone. É um ícone com mais algumas informações adicionadas a ele. Que informações são essas? Como rodar o programa a que o ícone
se refere, porque na hora que você tem um programa feito para MS-DOS, com todas aquelas gambiarras de acesso direto à memória e a I/O e o escambau, cada programa você tem que fazer uns ajustes diferentes para ele não crashar o seu sistema e rodar. Então, por exemplo, o PIF para você rodar Lotus 1-2-3 era uma coisa, o PIF para você rodar AutoCAD era outra coisa, o PIF para você rodar, sei lá, Norton Utilities era outra coisa. Inclusive esse bagulho ainda existe dentro do Windows quando você manda o Windows rodar uma aplicação com um outro perfil de Windows. Só um detalhe, acabei de trocar aqui o link para botar no show notes do link original do código-fonte do Word pelo Neozid compilando o Word 1.1 para o Windows. Depois eu vou querer ver isso. E ainda voltando ao PIF, o PIF tinha um tanto de magia negra porque, enfim, os programas de... O PIF era só magia negra. O PIF era feito 99% de magia negra. Porque os programas de DOS, eles partiam do princípio de que, tipo, o mundo era deles e dane-se, não era problema do sistema operacional e você tinha que, agradar a criancinha birrentinha para fazer funcionar dentro do Windows. E mesmo assim, tinha alguns programas que não se entendiam direito com essa história, tá? Nossa, que baixinha. Ainda mais jogo. Nessa versão, o Windows passou a estar disponível também naquele formato maluco de runtime, né? Para que o desenvolvedor pudesse criar uma aplicação de Windows que não necessariamente dependesse do Windows. Não falamos de PageMaker, de Excel e de Escambau? Tudo bem. Aí a pessoa chegava, eu quero comprar o PageMaker, eu preciso do PageMaker. Ele roda isso. Eu não quero esse negócio de Windows. Eu quero rodar PageMaker no meu PCzinho que roda 2. Tá, tudo bem. Você compra o PageMaker com a versão runtime de Windows. Você carregava o PageMaker, já tinha interface do Windows, mas só rodava o PageMaker. Só, você não fazia mais nada. Eu lembro de ter visto, primeira vez que eu vi o Windows, foi num desses runtimes. Eu acho que foi no... Excel? Não, no Excel não. Foi num Ventura Publisher. Ventura Publisher? Foi no Ventura Publisher. Eu lembro do Ventura, eu sei, meu pai usou Ventura. Tentamos fazer uma coisa, aprender a usar Ventura. O Ventura, ele estava disponível em runtime de Windows 2. Sim. E assim como você só usava o runtime, você não precisava ter que instalar o Windows no seu computador. Aliás, isso, hein, César? Maior WSL Phillies isso, hein? Bom, não é porque não envolve container. Só faltou o container. Mas ninguém sabia o que era container em 1984, então... Sabia, ficava em cima dos navios. Não tinha tanta gente assim que usava container, no comércio internacional em 1985. Mas enfim, isso é um podcast de navegação, né? Uhum. O que importa é o seguinte: em 27 de maio de 1988, a Microsoft pensou: o que eu posso complicar minha vida? Já sei, vou lançar duas versões de Windows 2.10. Vou lançar duas versões do mesmo Windows. Do mesmo Windows. Mas há um método nessa lógica, vocês vão entender o quê? Não, peraí, calma. Eu vou lançar com dois nomes que as pessoas vão entender o significado deles. Um era o Windows 286 versão 2.10 e o outro era o Windows 386 versão 2.10. O que o amigo ouvinte acha? Beleza, um vai rodar em 286, portanto não vai rodar em XT, e o outro vai rodar só em 386, correto? É o princípio que a gente pensa que seja, né? Achou errado, otário? Isso aí, quem tem XT fica no Windows 2.0. Achou completamente errado, otário! Não, meus amiguinhos. O Windows 286, ela rodava em PCs com processadores 8088/8086, além do 286. E foi a primeira versão do Windows a usar a High Memory Area. Todo mundo esqueceu o que é isso, né? A famosa HMA. Eu tive que lembrar pra fazer a pauta. É um cantinho ali de 64K que tinha ali no endereçamento dos ATs, que ele ficava logo acima do primeiro megabyte RAM. Logo acima. E sabe quem chaveava e deschaveava esse camarada? O controlador de teclado. E aí você pensa, peraí, como é que eu vou chavear esse cara do controlador de teclado? Você usava o highmain.sys, que era um gerenciador de memória alta, e usava esse cara para executar código em modo real. Ou seja, você tirava o programa, o código executável da parte de baixo, dos 640, né? Lá o memory area, você colocava ali em cima e liberava mais memória. Gambiarra? Detalhe, o código que rodava na HMA era um código muito específico, que era o núcleo do MS-DOS propriamente dito. Toda a parte, mas o DOS mesmo, e o Command Con também, parte do Command Con também, se não me falha mesmo. Os dois subiam. Você ganhava cerca de 60 KB a mais dos teus já escassos 640, né? Liberava mais dos 640 para trabalhar. Era útil porque, como você tinha o Windows, na hora que você fosse rodar programas de DOS dentro do Windows, você já tinha o próprio Windows ocupando mais bastante da memória convencional, né?
memória abaixo de 1 mega. Então, qualquer 64Kzinho que você pudesse ganhar dava uma ajuda gigantesca. Com certeza. Qualquer 8KB que você conseguisse arrumar, 1KB. Qualquer trocado de memória tá valendo, cara. Gente, aí a gente passava horas e horas trocando ordem de config sys, não, load high disso, não. Nossa. Não bota load high nisso, bota load high naquilo, porque aí ganha um pouquinho, a mais uns 20, mais uns 32 bytes de memória. Nossa. Nós falamos do DBase, até a galera do Clipper que tinha um linker especial que gerava um executável com o tamanho menor possível para poder rodar sem fazer overlay. Então, jovem criado a leite com pera e ovo maltino, entenda, a coisa já foi muito mais. Você tá reclamando do seu Windows 10, querendo botar 16, aumentar para 32 GB de RAM, você não sabe que a gente já passou, o que passamos antes para chegar aqui. Todos os alunos criados a leite com pera, a ovo maltino, a pão com mortadela. MainMaker já foi no final da geração. Nossa MainMaker é MS-DOS 5 já. Pois é, DOS 5, o MainMaker era DOS 5, mas você tinha o QMM para fazer o gerenciamento e fazia lá o QMM 386, tudo, o Raimin.sys, como falou muito bem o Juan, lembrou? De trocar coisa no config sys e mudar a ordem para forma que você podia gerenciar para liberar mais. Disquete de boot diferentes para cada situação. Sim! Device high. Você ia rodar Gente, menu de boot que você criava e rodava para rodar aquela configuração, para rodar aquele jogo, ou para rodar o Windows, ou para rodar, sei lá, o Clipper, ou para rodar qualquer outra coisa. Para carregar drive de placa de som ou não carregar, para ter mais memória para suas aplicações. Nossa. Era louco o bagulho. E César, nessa uma bagunça do Windows 286, tinha vendedor que sim, colocava, o cara na loja, o cara comprava um XT, né? Ó, feliz e contente, o cara tentava vender o 286, o cara falou, não, essa máquina não roda, não é um 286, é um XT. Só que rodava. E tinha cara que às vezes não entendia, porque tinha máquinas da IBM que eram 8088 e que vinham com o 286 pré-instalado de fábrica, aí o cara entendia menos ainda. Isso é falha de comunicação. Porque justamente o Windows 286, apesar do nome, ele rodava em PCs e XTs e em ATs. Mas em compensação, o Windows 386 rodava em 32 bits, né? Errou, otário. Mais ou menos. Ele tirava vantagem de uma característica que era própria do 386 e sim, só rodava num 386. Mas daí você dizer que ele rodava em 32 bits vai uma grande distância. Tem que esperar, né? Tem que ter calma. Calma, Beth, calma. Vamos lembrar aqui de uma coisinha que a gente falou lá atrás em algum episódio que eu não lembro mais qual é. O 386, ele, além de corrigir aquele bug maravilhoso do 286 que você ia, mas não voltava. O modo protegido do 386. Ou do modo protegido, aquele que você ia e não voltava. É o modo empalhador do pica-pau. Vai e não volta. Exatamente. O 386, ele tinha os modos chamado Virtual 8086. O que era isso? Ele rodava, se portava como se fossem vários 8086, cada um com seu espaço de memória, etc e tal. E cada um rodava ali isoladinho, separado em memória, um não sabia da essência do outro, etc e tal. Eu diria que o mundo, em geral, foi apresentado ao conceito de máquinas virtuais nesse ponto. Isso é uma máquina virtual. É uma máquina virtual. Na prática é uma máquina virtual. E o que acontecia? O Windows 386, ele rodava em modo protegido de 386. Além de voltar, e além do suporte ao modo virtual 8086, para executar as aplicações MS-DOS cada uma no seu quadrado, ele podia enxergar até uma quantidade de memória inalcançável naquela época, que eram 4 GB de RAM. Teóricos. Na prática significava o seguinte, que você podia ter um aplicativo DOS usando os seus 640K bonitinho e um outro aplicativo DOS usando os outros 640K também bonitinho. Isso já era uma grande coisa, mas também não era novidade, né? Porque havia gerenciadores de multitarefa que já faziam isso. Mas esse Windows 386 foi o primeiro produto da Microsoft a fazer isso assim, razoavelmente bem, de maneira usável. Inclusive as aplicações DOS rodavam em multitarefa preemptiva. Sim. E que as próprias aplicações Windows não tinham. Se você tivesse 2 programas Windows rodando, a probabilidade de um crashar o outro era muito maior do que um programa velho e antigo em modo real, em modo texto MS-DOS, crashar o outro. Na verdade, o programa Windows crashava o outro e crashava si próprio junto. E os programas de MS-DOS estavam lá no quadradinho deles bonitinhos. Eles crashavam por culpa deles, não tinha nada a ver com o sistema operacional. Essas são soluções que foram testadas e aprovadas, por exemplo, com o DeskView. Sim, da Quarterdeck. E alguns anos depois com o próprio DOS-EMU em Unix 5.6. Peraí, aí fiquei curioso. Coisa de que ano que é o DOS-EMU? Deixa eu dar uma... É 92, eu acho. Mas, ô Giovanni... Oi.
Mas na época era o Desk View, até porque a Quarterdeck, ela tinha como principal produto o QMM, né? Que era o quê? O gerenciador de memória. E que basicamente todo mundo tinha o QMMs, enfim, não importa como. Eu acho, inclusive, que o QMM ele é posterior ao Desk View. O QMM foi um desenvolvimento que surgiu com o Desk View. O QMM é uma parte do Desk View, é um device driver do Desk View. Mas o QMM era vendido em separado, você não precisava do Desk View. Sim. Mas não era, originalmente não era. E muita gente nunca nem ouviu falar do Desk View e rodava o QMM bonitinho, até porque realmente, se você comparava com a solução que a Microsoft oferecia, era uma coisa que não tinha alternativa. Você não tinha nem por onde começar, não tinha nem, dava nem pra saída. A Quarterdeck originalmente só vendia, o produto era o Desk View. Este é o produto, Desk View. Como parte dele tem esse utilitário aqui, que é o QMM 386, que faz isso, mas ele é uma parte do Desk View. A pessoa, nossa, que coisa maneira, eu quero só isso, eu só quero isso vai salvar a minha vida. Aí, levou algum tempinho, eles viram que a galinha dos ovos de ouro era só aquela, aí passaram a vender eles separado. Que originalmente ele era só um pedaço do que viu. Então, assim, a grande verdade é que a grande ideia de você usar 286 no Windows 286 para diferenciá-lo do Windows 386 foi uma baita confusão, como vocês viram. Você podia rodar o Windows 286 num XT, gerar confusão na cabeça do pessoal, porque achava que não ia funcionar no XT. O nome, provavelmente já daí vem burradas de marketing, chamado de Windows de outro nome, no Windows 286 tinha que ter trocado, já gerou uma confusão aí, né? Ele foi mais bem sucedido do que o Windows 1.0, mas ainda não era nada em termos de popular, não era comum, não era conhecido, era apenas uma coisa mais curiosa ainda, porque coisas como, por exemplo, como mouse era uma coisa muito rara, tudo que a gente já falou. Faltava aplicação, né? Ricardo, aplicação, né? O pessoal estava habituado em aplicação de monotexto com monitor CGA mono ou CGA colorido, assim, não tava o mesmo monitor ainda viria o monitor VGA, você HD de um lado e o monitor colorido do outro. Obviamente eu optava pelo HD. Claro, eu lembro dos primeiros VGA chegando no Brasil, um trambolho, gigantes e caríssimos, imensamente grandes, caros. Ninguém pegava VGA na época. A partir da versão do Windows, a versão 2.10, começou a ser obrigatório usar HD. Daí teve uma versão 2.11, que saiu no dia 13 de março de 1989, se eu me lembro bem em termos de signo na Peixes, e entre algumas correções trazia suporte a redes AppleTalk. AppleTalk no PC? Era o que tinha na época. Devia haver uma placa. Havia a controladora, você computava o controlador e dava suporte para AppleTalk, você conversava com os compartilhamentos de AppleTalk e compartilhava impressoras com AppleTalk e usava o seu Windows PageMaker junto com os outros usuários de Macintosh. Tadã! E imprimia para aquela impressora PostScript que foi só ligada no Macintosh. Exatamente. E para lembrar, até o final de dezembro de 2001 ainda tinha suporte. Foi até 31 de dezembro de 2001 e aí a Microsoft considerou o software obsoleto e parou de dar suporte a ele. Lembrando agora, a gente esqueceu de falar na versão Windows 1, tem também aqui no Windows 2, a galera do WinWorld PC, estamos aqui deixando liberado os downloads dos disquetes, manuais e companhia dos Windows para você se divertir, no recanto do celular. A cópia no disquete físico é problema seu. Aí temos aqui aquele ponto de ruptura, né? E aí nós chegamos no novelão do Windows. DR. Chegamos na DR. DR? Ficou até quase chamada acusado com base na lei da Maria da Penha, cara. Não, cara, mais um pouco ia chamar a Cristina Rocha e mandar pro Casa de Família. Tinha que ter chamado, isso é mais fácil. Ia ser mais fácil. Então, paramos em 89, vamos voltar para 85, né? Em 1985, IBM e Microsoft ainda estavam ali tranquilo, fingindo com nada com eles, para aquela relação tóxica abusiva que eles chamavam de matrimônio. Ali, em agosto de 85, eles resolveram estender esse comprometimento de ambos os parceiros da relação com um Joint Development Agreement, que é um acordo, bom português, acordo de desenvolvimento conjunto para a produção de um novo sistema operacional para PCs que chamava-se OS2. Ou anteriormente CP2. Não, nada a ver, irmão. Melhor OS2, né, por favor. E, óbvio, nesse Joint Development Agreement tinha lá também uns negocinhos envolvendo o desenvolvimento do PC2 ou do MS2, se a Microsoft vendesse pra galera aí que não se chamava IBM. A concorrência. A primeira versão, a 1.0, saiu em dezembro de 87, ou seja, 2 anos depois do acordo, e pedia um 286 com, no mínimo, 1 MB
2,5 de RAM, porque ele rodava no famigerado modo protegido de 286, aquele que não voltava. Você tinha que resetar a máquina quando executava um aplicativo MS-DOS, sério. E enxergava até gigantescos e nababescos, já que ninguém não era coisa pra caramba pro 286, 16 MB de memória. Uau. Era o limite de endereçamento do 286. Mas assim, essa versão era só modo texto, é só linha de comando, não tinha interface gráfica, mas muito provavelmente algum executivo da IBM lá, passeando lá pela Microsoft, não sei se eles já estavam em Redmond, mas não estavam na sede ainda, né? Passou lá, olhou pro monitor, viu o Windows 2.0 e falou, bonitos sapatos. Bonitos sapatos. Muita gente não vai entender a referência, procurem Samurai do Rock and Roll. Pronto, só o que eu vou dizer. E aí, o que foi? A IBM licenciou o Windows 2.0, o qual foi liberado junto com o S2 1.1, sob o nome de Presentation Manager. E aí foi lançado em outubro de 88, ou seja, enfiaram o Windows 2.0 por cima do OS2 1.1, trocaram o nome e vamos que vamos. Reescreve aí, porque é só compilar. É, só compilar. E tá vendo aí, o usuário de OS2, vocês estão usando o Windows todo esse tempo. Você vai fazer o último usuário de OS2 que ouve o nosso podcast xingar a gente, né? Vamos pedir desculpa pra ele, pela piadinha sem graça. Daniel, desculpa aí, tá? Foi mal aí. Piadinha tem troco, não se preocupe. E agora chegou a hora que todo mundo esperava. Processinho! Sim, eu sei que você estava esperando essa hora. Eu sei que você torcia para essa hora. Eu sei que você estava perguntando: César, Ricardo, Giovanni e Juan, cadê essa hora que não está chegando? Ela chegou. A hora do processinho. Em 17 de março de 1988. Lembrando que em dezembro de 87 saiu um Windows, né? 201. Alguns meses depois do lançamento do Windows 2.0, a Apple teve aquela reunião lá de advogado, de diretoria, etc e tal, e chegou à conclusão de que sim, chegou a hora dela processar a Microsoft e a Hewlett-Packard por violação de copyright ao copiarem elementos da interface gráfica do Macintosh. No caso da Microsoft era copiado no Windows e no caso da HP era copiado no New Wave, que era um ambiente gráfico que a HP tinha lançado. Não sei se chegamos a falar dele, acho que não. Falamos dele no episódio das interfaces gráficas. Falamos do New Wave. Falamos. Só para lembrar, nessa época a Apple já estava sob o comando de John Sculley. Steve Jobs já tinha saído da Apple, ou tinha saído. Ele dizia que ele pediu demissão, mas todo mundo diz que ele foi demitido. Não vamos entrar no mérito da questão. Já estava lá pirando o cabeção fazendo a Next. Coincidiu com o período do início da derrocada da Apple e a quase falência, que somente com o retorno do Messias deles, em 97, a coisa se salvou. E a Apple já tinha conseguido uma vitória na justiça contra a Digital Research, né? Sim, verdade. Que foi do G1 pro G2. Mas agora vem uma curiosidade, né? Eles processaram a DR, a Digital Research, quanto à interface gráfica, mas não processaram a Atari e processaram a Microsoft, mas não processaram a IBM junto, logo em seguida. É engraçado, né? Não, a Atari ela não quis meter porque Jack Tramiel sabe como é que é, né? Ninguém cara aquele polaco. Ia cair um meteoro lá na Infinity Loop, sem números. E a IBM, provavelmente, que ela olhou pro tamanho da IBM na época e ficou com medo, né? Deixa eles. Mas enfim, esse é o famoso processo do look and feel, que se arrastou até 94, quando o juiz responsável pelo caso não apenas considerou a acusação da Apple improcedente, mas também reduziu a lista de violações de 189 para 10 e, não satisfeito com isso, considerou os itens remanescentes como não passíveis de copyright, ou seja, 0. Apple, vai lamber sabão, vai catar coquinho lá em Cupertino. Eu vou te passar a lambida, hein? Basicamente mandou a Apple lamber sabão. Ela fica dando volta no Infinity Loop lá, catando coquinho. Eu lembro desse processo. Nessa época, meu pai tava comprando a PC Computing. Aí a gente recebia ela super atrasada aqui em casa. A gente lia a PC Computing. Eu lembro do processo nela, falando sobre a questão desse processo. Mas não lembrava dos detalhes que caiu de 189 para 10. E várias coisas foi tirado de que ele não tem copyright. Ponto. Dessa lista infinita de coisas que vocês estão falando que a Microsoft e a HP fizeram contra vocês, ó, só tem 10 que eu posso considerar. Os outros 179, não. Ainda mais ela fez uma lista
Vista e 69, não dá pra fazer copyright deles. Esses 10 aqui, cara, não dá pra fazer copyright. E era coisa como desenho de ícone, desenho de janela, movimentação, ou seja, ou eles tinham o monopólio pra desenhar a interface gráfica, ou vem cá, você tá querendo naturalmente patentear o livro, né? O livro tem capa, tem folha dentro, isso não dá pra fazer copyright. Não fala alto, senão eles vão querer patentear mesmo. Mas enfim, enquanto os advogados brigavam, os cães ladravam e a caravana passava. Como diria Ibrahim Suede, né? Bill mandou a galera, vamos programar aí, gente. Exatamente. Hoje em dia ele falaria, vamos codar aí, jovens. Ó, vou te avisar um negócio, hein? Se, a respeito desse episódio, você quiser enviar um comentário, uma crítica construtiva, um elogio, uma correção, afinal a gente erra também. Não pense duas vezes, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso usuário é o Reto Computaria, no YouTube, no nosso canal Reto Computaria, por e-mail, retocomputaria@gmail.com, ou comentando no post desse episódio no nosso site, www.retocomputaria.com.br. E é o que sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado por sua audição. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, moro? E aí, no dia 22 de maio de 1990, cara, o Windows 3.0 no mesmo dia que eu. Em homenagem ao Ricardo. É de Gêmeos, tá? Se bem que eu diria que o meu signo era Botafogo, mas hoje em dia no estado tá o meu time de futebol. Gêmeos mesmo, tá bom. Foi lançada a terceira versão do Windows, o terceiro release oficial, né? Grande. É o 3.0, que aí foi um evento que a Microsoft fez, gastou $3 milhões na época. Uau! Isso sem Rolling Stones. Sem Rolling Stones. Isso sem Rolling Stones. Deu desconto pra atualização das versões anteriores, torrou o dinheiro, foi o dinossauro deles. Se te parasse na rua e você acertasse o seu nome, você ganhava uma cópia do Windows. Não, foi o dinossauro deles, porque tem a velha história, a Microsoft rompeu com o Nishi quando aquela história do dinossauro na exposição em Tóquio, do MSX, que ela diz, não, chega. Aí falou, esse japonês é maluco demais pra gente. Aí eles romperam com esse. Foi o dinossauro deles, então. Por aí. Ricardo, só pra ficar pro nosso amigo ouvinte, $3 milhões em 1990 equivalem hoje a pouco mais de $6 milhões, a $6 milhões e 37 mil dólares. É dinheiro pra caramba. Ela gastou, seria hoje $6 milhões para Windows 3. Agora vou zoar e falar que é o ambiente operacional de $6 milhões. Vale lembrar que até esse período a IBM e a Microsoft eram parceiras naquela relação que nós já comentamos, em love, tóxico-destrutiva, né? A IBM colocava MS-DOS nos seus computadores com o nome de PC-DOS, mas ela não queria botar o Windows. E a Microsoft ficava lá tentando, cantando, falando, insistindo para botar o Windows, ela teimando, batendo o perfil, não. O que ela queria mesmo era um sistema operacional que rodasse no modo protegido, mas alguma coisa que já saísse da dependência do MS-DOS. Ela já queria ali estar preparando o terreno para fazer o divórcio. Ela queria um sistema operacional próprio. Ela queria aumentar a participação no mercado, né? Pegar aquele mercado que ela perdeu com os clones. Pois é, e aí para isso houve a ideia do OS2, que a gente já falou, era daí que vem a ideia, a origem, as raízes para ter o OS2. O Windows 386, o Windows 2, versão 386, introduziu um kernel rodando em modo protegido, mas os programas de Windows ainda rodavam no modo real. E aí com isso estavam se estapeando dentro do ambiente para aquela multitarefa cooperativa lenta para ver o que funcionava. Aquelas crianças querendo pegar a atenção da avó, né? Então, após o lançamento do Windows 2.0, uma boa parte da equipe da Microsoft foi trabalhar no OS2 2.0. Mas aí um cidadão, David Weiss, crítico do acordo com a IBM, pensava diferente, e aí ele resolveu, junto com outro cidadão, com Murray Sargent, criar em 1988 um DOS Extender, que era uma ferramenta que permitiu o Windows, que era uma aplicação DOS, ultrapassar essa limitação do 640K e conseguisse rodar em modo protegido. Então o Windows rodava em cima desse DOS Extender, ele conseguia operar no modo protegido e ultrapassar a limitação do 640K. Uau! E isso eram os objetivos primários, né? Meus objetivos do Windows 3.0. É aquele post-it que ninguém queria pegar. E aí o que você tinha com isso aqui? Eles fizeram uma demonstração, botaram o Excel e o Word rodando usando o modo protegido, apresentaram isso para executivos da Microsoft, que aí eles ficaram impressionadíssimos, ficaram, caraca, a gente tem que ter esse negócio. Vamos botar esse treco aí. A gente tem que fazer, a gente tem que vender isso. Chama o Bill, chama o Balmer. Não, tem que chamar ele aí. O Balmer deve ter dado 3 gritos de lá, dado pulos lá, dado piruetas. Caraca, vamos
vamos lá, tem que botar. E vamos conseguir rodar sem reverse. Não, em Windows 3.0 não era só o reverse, era solitaire também. Só que tem um problema, né? Ele já tinha uma implementação de modo protegido do Windows 386, feita lá pelo Half-Life, que rodava no Windows 386, né? Só que ele não era um extensor, não estendia as capacidades, ele era basicamente um alternador de tarefas. E esses dois caras não podiam rodar um com o outro. Um alternava as tarefas e o outro estendia, né, o uso. Então... eles eram mutuamente excludentes, você não conseguia usar os dois caras juntos. Porque uma coisa era assim, você usar o modo protegido de 386, e outra coisa é você ter uma aplicação que usasse o modo de VM86 para fazer caixinhas de máquinas virtuais. Eles não funcionavam juntos, em tese. Era um ou outro. E aí, então, o que o Ralph fez? Tem a brilhante ideia. Vamos enfiar esse extensor dentro de cada aplicação de DOS. Vamos enfiar dentro e vamos colocar o que os antigos vão lembrar da DPMI, DOS Protected Mode Interface. Você vai enfiar esse extensor dentro de cada aplicação. Seria como você ter uma usina de energia para cada lâmpada da casa. E aí você faz o que a gente chamava na época, eu lembro desse termo, DPMI. E jovem, se você não sabe o que é DPMI, lembre-se do DOS 4GW. Gente do céu, você falou bem, o DOS 4GW. E se você não sabe o que é o DOS 4GW, enfim... Vai jogar Doom. Vai jogar Doom. Vai pesquisar. Vai jogar Doom que você descobre. Vai ter que jogar Doom na máquina MS-DOS. Então, com isso, a Microsoft teve que reiniciar o desenvolvimento do Windows para poder enfiar esse negócio dentro e começar a fazer isso. E a IBM não gostou, por motivos óbvios, porque a Microsoft estava tentando a solução traindo ela pelas costas, a fazer uma coisa que ela não queria. Mas ela ainda acreditou que, depois do lançamento, a Microsoft... Não é nada disso que você está pensando. Exatamente, não é nada disso que você está pensando. Vamos descontinuar esse treco depois do lançamento e o foco voltar pro S2. Você achou que eu ia te chamar de otário hoje? Achou errado, otário. E aí, com isso, o Windows 3.0 já melhorou um pouco mais no gerenciamento de tarefas. Gente, ele já era horrível no 3.0. Imagina como era antes. E aí, ele passou a poder rodar no modo real, no modo padrão, no modo usando a High Memory Area e no modo protegido 386. Aí, finalmente, havia uma correspondência coerente entre as várias, por assim dizer, versão de Windows e as três gerações de processador da Intel, né? O 8088 modo real, o padrão que usava HMA do 286 e o protegido 386. Eles juntaram os dois, né? Aí já estava começando a entrar o VGA, começou a se popularizar. Deram um tapa na interface e aí, nessa época, o PCAT 386 começou a aparecer como um competidor para os Macintosh da Apple. Você sabe qual foi a primeira vez que eu vi um Windows 3.0? Foi num laptop, acho que da Toshiba, que ele tinha uma tela assim, cristal líquido, né? Monocromática, e a resolução era 640 por 400, não era nem 480. Era uma coisa assim proprietária. Ele precisava de um device driver próprio, já vinha instalado, né? Mas é uma coisa assim bem fora do padrão. A primeira vez que eu vi o Windows 3.0 rodando foi no XT do meu pai. Era um XT ou já era o 286? Não lembro. Com monitor CGA de fósforo branco. Ainda tinha suporte no 3.0 muito CGA? Tinha. Aí depois que quando mudou para um VGA, acho que meu pai teve um VGA mono, aí que eu passei a entender que aquele ícone do Program Manager não era um borrão, eram umas janelinhas ali. Esse foi o motivo pelo qual, quando eu comprei meu 386, eu peguei minha plaquinha que era CGA Hércules, meu monitor que era CGA Hércules, e eu mexi nos jumpers para rodar Hércules. Pelo menos eu consegui entender o que eram os ícones do Windows. Você já estava em 720 por 348. Que era muito mais resolução. Esse Windows 3.0 foi o primeiro a ser considerado um sucesso de público e um sucesso de crítica, vendeu mais de 10 milhões de cópias novas, fizeram um caminhão de upgrades, veio instalados em um monte de máquinas com acordo de OEM com os fabricantes, fora as cópias piratas. Foi o primeiro Windows que apareceu mesmo para o grande público. As pessoas queriam conhecer por essas cópias piratas. E ele marca a história da Microsoft sendo um ponto de virada, né? Porque nesse ano de 1990 foi a primeira vez que o faturamento da empresa ultrapassou a marca de 1 bilhão, ou seja, ela deu bilhão. Deu bilhão. Foi a primeira vez que o faturamento da Microsoft passou de $1 bilhão, e isso foi no ano fiscal de 1990. Aquele MS-DOS executivo lento que era só um shellzinho para você selecionar arquivos, foi substituído pelo gerenciador de arquivos e gerenciador de programas. No gerenciador de programas, ele adicionou o conceito de grupos, né? Que era uma janelona que você tinha as várias categorias de programa, cada um com seu íconezinho, e você podia ter atalhos para esses ícones também na área de trabalho, e o ícone minimizado aparecia fora do gerenciador de programa. E o gerenciador de arquivos lembrava muito um gerenciador de arquivos com a
até atual, né, de um Linux atual, só que com menos firula. Com nome curto. Cara, se for comparar com os gerenciadores de arquivo atuais do Linux, na verdade, esse do Linux já tinha mais firula, porque hoje em dia o pessoal só falta tirar o ícone, né? Aliás, aos interessados, tem algum lugar, acho que a própria Microsoft portou o gerenciador de arquivos do Windows 3 para rodar no Windows 10. Então você pode instalar e trabalhar com esses arquivos como se você tivesse em 1990. Ele bota aqueles nomes curtos com tio, né? Porque só falta para. Não. Tirando os nomes curtos com tio, mas enfim, isso. Em 3.0 nem existia isso. Só existia nomes curtos. Aham. Só era 1.3. Então, segue o jogo. O que vinha nele de programa aí? Além do gerenciador, dos managers, eles adicionaram o gravador de Mac. Não fazia muito sentido para quem olhava aquilo pela primeira vez, mas era uma ferramenta para você automatizar a execução de certas tarefas do Windows, uma coisa que se perdeu no tempo. O modo científico da calculadora, Você podia fazer cálculo em binário, hexadecimal, calcular seno e cosseno tangente. E o Reverse ganhou um colega, o jogo de paciência. O Solitaire, né? Anda de Klondike. O primeiro grande destrutor de produtividade feito pela Microsoft. Ficava jogando ad infinito para ver as cartinhas pulando no final. Porque ninguém jogava o Reverse, né? Aliás, acho que é o único jogo que meu pai joga no computador. Não sei se ele ainda joga, mas de vez em quando eu lembro de... E ele fazia sempre a campanha contra jogo, não sei o que, não queria saber de jogo, e eu já peguei ele uma vez jogando ciência. Acho que é o único jogo que ele joga. Tem que tirar 2 fotos, fazer um meme, né? Ai, a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. Eu não sei, o Windows 10 ainda tem paciência? Eu não sei se ele tem. O povo é que não tem paciência com o Windows 10. Não, você baixa. Você tem o Microsoft Solitaire Collection, que você baixa da loja da Microsoft, e é um troço cheio de propaganda. Ele já faz algumas versões de Windows que é assim. Tem uma paciência legal pra caramba, mas é um troço cheio de propaganda. Porque, inclusive, você podia jogar online, enfim, na Xbox, aquela coisa toda. Mas, enfim, isso não é um podcast sobre paciência no computador. Até um dia alguém de jogo deve fazer. Fica aí a dica. Se você quiser jogar paciência, jogue com baralho e compre um baralho nosso. Ainda temos para vender. Isso. Eles foram feitos exclusivamente para jogar paciência. Pois é, também para jogar paciência. Aliás, se quiser, você pode comprar 2. Um para você jogar paciência e outro para você somente jogar paciência. Ou você fazer como o pai do Giovanni e comprar 2 baralhos para jogar paciência com 2 baralhos. Que é mais difícil. É duplamente mais difícil. Olá a todos, eu sou Daniel Caetano e vocês estão ouvindo Retrocomputaria.